As cartas estão na mesa e jogo de carta é jogo de azar. Caiu para mim uma pergunta que mostra que eu não tive sorte, porque a pergunta é quais os desafios éticos para a prática jornalística? E essa é uma pergunta perfeita não para mim, mas para o Eugênio. Eu nunca estudei ética jornalística do ponto de vista intelectual, metodicamente. Sempre tive os desafios éticos do jornalismo na minha vida como profissional, mas nunca estudei do ponto de vista científico, digamos assim. E o Eugênio, sim. Então, a pessoa que deve responder essa pergunta é o Eugênio, mas como eu não gosto de fugir da raia, eu diria que, basicamente, os desafios éticos para o jornalista são os desafios éticos para qualquer pessoa, para qualquer profissão. Você não pode fazer coisas que a gente sabe que são erradas, mas ética é uma questão profundamente individual. Apesar de haver códigos de ética para a profissão em praticamente todos os lugares e em todos os veículos, a decisão ética é uma decisão que é tomada diariamente a cada situação. Mas eu acho que, Eugênio, você é quem sabe falar sobre isso. Eu começo discordando porque é claro que você, embora diga que nunca tenha se dedicado a estudar com um objetivo mais acadêmico ao assunto, sempre foi uma referência ética na nossa profissão. O seu período como ombudsman da Folha é um ótimo exemplo. E vários textos seus inspiram o debate ético na nossa profissão. Tem uma questão que eu acho que marca uma diferença na ética jornalística, é que as profissões guardam especificidades, elas guardam algumas prerrogativas. A profissão de jornalista tem uma assegurada na Constituição. O jornalista tem a licença estabelecida pela Constituição de não revelar a sua fonte de informação. Isso diferencia o jornalista de outros profissionais. Assim como o médico pode fazer certas coisas que as pessoas comuns não podem. O padre. O padre. O psiquiatra. O psiquiatra, o psicanalista. O policial pode ouvir, desde que com autorização judicial, telefonemas entre as pessoas. O jornalista não pode fazer isso. Mas o jornalista pode, nos termos da lei, reservar a sua fonte de informação. É conhecido como sigilo da fonte. Isso estabelece ali um ponto de distinção na ética da profissão, mas no fundamental, você tem toda a razão. A ética do jornalista é a ética das pessoas comuns. Ficou famoso para a gente aquele livro e a posição mesma do Cláudio Abramo, que dizia que é a ética das pessoas comuns. Sem dúvida, a gente não pode mentir, a gente deve tratar as pessoas com respeito, não deve adotar conduta criminosa e tudo isso. O ponto, eu acho que hoje, essencial na nossa profissão é entender a profissão como uma ética. Isso talvez seja uma chave geral para as outras questões. Em que sentido? O jornalismo é uma profissão que só existe na base da confiança. É a confiança entre o repórter e a fonte, a confiança entre o leitor e o veículo, a confiança entre o editor e o diretor do jornal. Nós conversamos e contamos para as pessoas o que é que nós conversamos com outras pessoas. Isso estabelece uma teia de confiança. A confiança é tudo no jornalismo. Por isso que se diz que a credibilidade é o grande patrimônio do jornalismo. Então eu tendo aí por essa chave geral, sabe? Agora eu devo tirar uma carta. E você já jogou truco? Não. Truco é um jogo ótimo. Inclusive, existe um bom trabalho de checagem de informação no Brasil chamado Truco, que é o da agência pública. Uhum. Mas deixa eu ver... O único jogo de cartas que eu sei jogar é buraco, eu estou sempre caindo nele. O buraco é um jogo chatíssimo, além de tudo. Eu não gosto de jogar. Mas aí você tem que ver uma pergunta de cada vez, não pode ver as três. Não pode embaralhar. Mas eu vou, então, sortear uma que é o que estimula a formação ética, tanto dos jornalistas
como das empresas informativas. E essa pergunta eu passo para você. A ética das empresas informativas. Porque está claro que não basta o jornalista seguir um receituário, um código, se submeter a certos cânones. Não basta isso. É preciso que a empresa pratique essa mesma ética. É verdade. Então, eu acho que o ponto principal da ética de uma empresa jornalística numa sociedade organizada pelo modo de produção capitalista é tentar assegurar a independência da sua publicação acima de todo e qualquer outro valor. Por exemplo, nós estamos vendo agora aí nos cinemas o filme do Spielberg sobre o Washington Post. E ali se mostra uma situação de ética para a empresa jornalística muito importante, muito paradigmática, que é, no meio daquela confusão com o Washington Post publicando ou não publicando os documentos do Pentágono, havia concessões de rádio e TV que a empresa do Washington Post tinha para serem renovadas, e o presidente Nixon claramente tentava chantagear a empresa, dizendo, se vocês, não dizendo explicitamente, mas insinuando, se vocês publicarem os documentos que eu não quero que vocês publiquem, vocês não ganham a licença para a sua rádio e TV. Ali foi uma decisão ética importantíssima da empresa. E, no caso, o Post tomou a decisão correta, publicou de qualquer maneira. E, diga-se por sinal, não perderam as concessões, porque a força da sociedade foi suficiente para garantir que não se cometesse esse abuso contra a empresa. Mas, mesmo quando não são situações limítrofes assim, acho que a ética da empresa jornalística tem como seu principal desafio manter a independência, por exemplo, não se submetendo a poucas fontes financiadoras, poucos anunciantes, ou não caindo nas tentações de trocar favores com o Estado quando o Estado anuncia indevidamente. Em suma, eu acho que a manutenção da independência do veículo é o principal desafio ético da empresa jornalística. E empresa não é pessoa, né? Então não sei como é que você vê essa situação. É claro que a empresa tem um dono, mas muitas vezes o dono nem é o publisher, nem é quem toma as decisões. Então, o que você acha? Porque ética, a meu ver, é uma coisa de indivíduo, pessoa física. Como é que é ética para uma pessoa jurídica? Eu adoro esse tema, porque eu estou hesitando aqui, mas não vou hesitar. Parece pernóstico, mas o termo ética vem de uma palavra grega ethos, que tem duas possibilidades, mas nas duas ela significa hábito, costume, mas significa também caráter. Você pode usar o termo ethos se referindo ao caráter de uma pessoa. E em algumas situações, característica, caráter no sentido de personagem. E é claro que a ética só se realiza pela escolha individual. Ela é escolha individual, mas é também costume. Não existe a escolha, não existe o indivíduo longe do hábito dos seus iguais. É dali que ele retira escolha, ou é sobre isso que incide a escolha que ele faz. Então, a dimensão do costume e a dimensão do caráter do indivíduo são inseparáveis. Mas nós, e você que conduziu os primeiros fôlegos da implantação do Projeto Folha, com base no manual da redação, com tanta tenacidade, com tanta persistência, foi um período difícil. E, aliás, no comentário que você fez no jornal Folha de São Paulo sobre a 5ª edição do manual, você diz: o mais difícil é fazer com que o manual seja a referência dentro da redação. Isso mostra que, sim, existe a dimensão do indivíduo, mas existe o esforço que é coletivo. É verdade. E nessa dimensão é que a empresa se expressa. Uma empresa não é uma pessoa, mas ela tem que ter uma cultura, ela tem que ter valores. Não é valores pregados num cartaz na parede. Ela tem que ter, aquilo precisa funcionar como referência. A coisa da cultura é importante mesmo, né? As empresas têm cultura, né? Hoje mesmo a gente estava comentando sobre um colega nosso que falava sobre o estado de São Paulo, dizendo, afinal, são 140 anos, né? Essa cultura se
fica embrenhada nas pessoas que trabalham numa empresa. Né? Bom, vou pegar outra carta aqui. Dar voz a diversas fontes sociais fortalece a pluralidade do jornalismo? Claro que sim. É lógico que quanto mais fontes, desde que elas sejam representativas, mais imparcial fica o jornalismo. Agora, essa é uma questão difícil, porque maior quantidade de fontes não necessariamente melhora a qualidade da reportagem ou da apuração. É preciso que sejam fontes representativas. Há uma confusão grande no Brasil, desde o fim da ditadura militar, de que qualquer pessoa tem direito a ter voz. E isso se intensificou com a questão das mídias sociais e da internet e tudo mais. É claro que qualquer pessoa tem direito a ter voz, mas o jornalista, quando está no exercício da sua profissão, ele tem que selecionar algumas e tem que selecionar as mais representativas. Não fazer como, por exemplo, fazem as leis que obrigavam, agora mudou um pouco, que nos debates para eleições presidenciais ou para governo de estado, todos os candidatos tinham que participar. Então, nós tínhamos aqui no Brasil aqueles debates com 18, 19, 20 candidatos. A maioria deles que tinha uma representação de 0,5%, 1% dos eleitores. E os jornalistas não tinham, na época, o direito de selecionar os 3 ou 4 que tinham a predileção de 70%, 80% dos eleitores. Então, é preciso diferenciar um pouco. É claro que precisa ter muitas vozes, mas não necessariamente todas as vozes, mas sim muitas vozes representativas, díspares entre si e, se possível, antagônicas entre si, desde que sejam representativas. Eu estou de acordo. Talvez eu acrescentasse o seguinte: a gente procura, quase que por inércia, isso acontece em redações, em escolas, uma fórmula, como se houvesse uma métrica para calcular a diversidade e a pluralidade. Não há, até porque, às vezes, uma posição de uma única pessoa, que num momento não tem representatividade, alerta sobre algo que vai mudar o resto em pouco tempo. No debate científico, por exemplo, isso é muito importante, guardar essa possibilidade. Então, a gente usa todos os tipos de critérios para ver o que é representativo e tudo mais, mas há algo imponderável. Eu não sei se com isso você estaria de acordo, mas esse algo imponderável é o elemento humano, o talento, aquilo que às vezes as pessoas se referem como sendo sensibilidade para a notícia, ou faro jornalístico. Eu não gosto muito dessa expressão porque ela é um pouco canina, mas nós também temos outras metáforas caninas, né? Eu prefiro qualquer metáfora canina a qualquer metáfora humana, porque os cachorros são muito superiores aos homens, na minha opinião. Eu sei que você acha isso, eu até te acompanho nisso, mas e a gente tem outras referências e metáforas caninas para nos descrever, né? O watchdog, por exemplo, é uma delas. Essa sensibilidade faz a diferença. Então, o que é dar voz a todo mundo? Às vezes, é perceber algo que não entra nas métricas, mas que ali tem uma notícia, é importante, é uma voz que não tinha sido ouvida, e a profissão nossa está cheia de exemplos desse tipo, e ela tem um grande impacto sobre o resto do que está se debatendo. E o nosso problema não são só métricas, mas também são leis. Né? Voltando para a questão... Leis demais. E que não funcionam. Voltando à questão dos debates. Agora, para um candidato poder participar do debate, precisa ter 5 representantes no Congresso. A Marina Silva, que evidentemente é uma pessoa que representa uma parcela significativa dos eleitores, talvez não possa participar de debates porque o partido dela foi reduzido agora a 3 representantes no Congresso. E aí outro candidato qualquer que não tem a mesma representatividade que ela, mas que tem 6 representantes no Congresso, poderá participar dos debates. Quer dizer, aí é que eu acho que você tem razão, é melhor confiar no faro jornalístico do que tentar metrificar ou regulamentar por meio de leis esse tipo de assunto. Um problema.
Vamos ver, as cartas estão agora a carta está na minha mão. Você acha que a imprensa atual busca a pluralidade para contextualizar a cobertura política? Aqui nós temos aqueles velhos problemas, assim, porque o que é a imprensa atual? Aqui existe uma generalização. Pode ser que um jornal faça isso, uma emissora de rádio faça, e o conjunto não. Mas eu vou te passar a pergunta. E como a pluralidade contextualiza a cobertura? A ideia é importantíssima que está aqui. Mas, enfim, a pluralidade é um valor para a imprensa, um valor ligado à busca da objetividade, à busca da informação com precisão, à busca de contextos esclarecedores? Depende, isso é um pouco a continuidade da pergunta anterior, né? Porque dentro do modelo de jornalismo que o Brasil adotou, que é muito baseado no modelo de jornalismo dos Estados Unidos, que se estabeleceu no final do século XIX, início e decorrer do século XX, sim, a pluralidade é um valor fundamental. Mas não é necessariamente assim, porque a gente sabe que as escolas europeias de jornalismo, a inglesa, a francesa, ela é constituída de veículos que não tinham pluralidade nenhuma. E ninguém pode dizer, por exemplo, que o Le Monde não tenha sido e não continue sendo um grande jornal. Só que ali só tem voz os aderentes ao Partido Socialista, sempre foi assim. O The Guardian, no Reino Unido, a mesma coisa com os membros do Partido Trabalhador. Então, não é necessariamente um paradigma de bom jornalismo você querer garantir a pluralidade. Depende do tipo de jornalismo ao qual você está aderindo. Eu, por acaso, acredito no jornalismo da pluralidade, mas ele está em crise em qualquer lugar. Nos Estados Unidos, por exemplo, você vê que hoje os principais veículos jornalísticos, que são as TVs por cabo noticiosas, a Fox News e a CNN, elas são cada dia menos plurais, principalmente a Fox News. A CNN ainda tenta guardar algum tipo de pluralidade, a Fox News não. No Brasil, a gente também começa a sentir esse abalo, de novo, em função do novo ambiente da comunicação que se instaurou a partir da revolução da internet, com blogs e mídias sociais. Então, é uma questão que não pode ser respondida, a meu ver, de uma forma definitiva. Eu acho que sim, mas isso é uma opinião pessoal, possivelmente contestada por fatos e outras opiniões, dependendo do ambiente cultural em que você está operando e num tipo de modelo de jornalismo ao qual você se filia. Mas olha que interessante. Mesmo o Guardian, mesmo o Le Monde, eles observam o pluralismo, mas dentro de um espectro de luz. Uhum. Ali só vai do laranja a não sei o quê, mas aí ele trabalha com pluralidade. É verdade. Porque ele se destina a um determinado público e ele parte de um determinado ponto de vista. Mas ele precisa ser plural no espectro que ele cobre. Mesmo os veículos não partidários ou que procuram observar um apartidarismo na sua cobertura, na sua pauta, eles também não são pluralistas ao infinito. Eles são pluralistas de uma ponta até outra, que é um pouco mais abrangente que a do Le Monde, que a do Guardian ou que outras. A ideia importante é que, sem pluralidade, não ocorre o embate das ideias. E nós somos herdeiros e beneficiários de uma crença, segundo a qual é uma crença iluminista, segundo a qual o embate das ideias produz soluções novas, mostra a vontade do povo, forja a opinião pública. Então, uma das coisas que o jornalismo tem que fazer, num espectro mais largo ou mais estreito, é gerar o debate, é estimular o debate, sempre qualificado e tudo. Isso é muito bom, talvez por isso é que jornais como o Grama e o Pravda tenham sido sempre péssimos jornais, porque ali não havia nenhum tipo de pluralidade. Né? Nenhum. O Pravda, que o Grama, é uma pena, né? Não era para ser assim, mas é muito revelador que tenha sido assim. Esses regimes mataram o jornalismo.
E ao matar o jornalismo, eles matam a sociedade civil. Tem uma passagem no livro do Richard Kapuscinski, aquele jornalista polonês, que era ligado à burocracia da Polônia no tempo dos regimes mais obscurantistas, lá, do regime mais obscurantista. Mas é um grande jornalista, um grande texto, é um grande observador do mundo e um grande repórter. Numa passagem do livro Minhas Viagens com Heródoto, ele descreve com encantamento, com deslumbramento, a chegada dele a um café numa calçada em Roma. Ele nunca tinha visto aquilo, as pessoas reunidas em mesas na calçada, falando livremente, porque na Polônia de onde ele vinha não existia sociedade civil, não existia a esfera pública, não existia a origem clássica da esfera pública, que eram os bares, né, os cafés, os saraus. Isso não era possível. E ele fica encantado com isso. Essa ideia do pluralismo é fundamental. Embora ela esteja sendo questionada não só por causa das mídias sociais e não só por causa da questão político-ideológica. Por exemplo, o professor José Goldenberg, presidente da FAPESP, um dos maiores cientistas brasileiros e um grande líder da redemocratização do Brasil, ele acha que não deve haver outro lado para questões cientificamente incontestáveis como aquecimento global. Ele acha que é mau jornalismo você dar espaço para os céticos do aquecimento global, porque isso, em vez de estimular o debate, induz algumas pessoas mal informadas a achar que não existe aquecimento global, quando isso é cientificamente incontestável. Mas, falando nisso, a pergunta aqui agora é como as fake news impactam na credibilidade das empresas jornalísticas. Como você sabe, eu não gosto do termo fake news, né, que a tradução para o português seria notícias falsas, porque a notícia falsa é a notícia que não corresponde à verdade. Mas o fenômeno que a gente está vendo não é de uma notícia que não corresponde à verdade, porque a notícia pode não corresponder à verdade por um erro honesto, por incompetência, por falta de apuração. E o caso dessas notícias, que eu prefiro chamar de notícias fraudulentas, é que elas são intencionalmente fraudulentas para obter ou algum objetivo político ou alguma quantidade de dinheiro. Eu acho que para as empresas jornalísticas, as notícias falsas não podem ser, as notícias fraudulentas não podem ser nunca uma alternativa. E que elas, as empresas jornalísticas, são um guardião da sociedade para a sociedade poder lidar com essas notícias fraudulentas. Não sei o que você acha disso. Mas assim, outra vez, estou de pleno acordo. Dizem que acho que a gente precisa discordar um pouco para ter pluralismo, né? Pensando, um programa de televisão que as pessoas concordam, ele fica chato, né? Mas eu também não tenho problema com isso. Eu estou de acordo e sempre uso, aliás, a sua formulação de notícia fraudulenta, porque é uma notícia forjada com uma intenção de lesar a formação da opinião daquele que a lê. E ela é inaceitável e tal, precisa ser combatida, não pode ser aceita nos moldes de uma empresa jornalística e tudo mais. Agora, tem um aspecto que a gente poderia tomar em consideração, que é a notícia fraudulenta é uma espécie de vírus criado em laboratório e que passa pelo debate público disfarçada de notícia jornalística. Então, a notícia fraudulenta, ela tira vantagem de um pouco de credibilidade que ainda paira, ainda existe sobre o jornalismo, ou em relação ao jornalismo. Ela se passa por jornalismo e falsifica a realidade e induz o público a tomar uma decisão ou a tomar uma inclinação que não corresponde à verdade. Essa é uma grande oportunidade para o jornalismo, porque combater, desmascarar, desmontar, desautorizar notícias fraudulentas deveria ser e será um programa de ação dos jornalistas profissionais, porque isso protege
não só a credibilidade do jornalismo, mas protege as bases sobre as quais as pessoas querem formar opinião. E é isso que tem sido feito, né? Mais e mais veículos jornalísticos estão checando as informações, não só que vêm pelas mídias sociais, como que vêm dos líderes políticos. Esse é um hábito muito saudável. Essa já há muito. No Brasil nós temos o Truco, que eu falei, tem... Agência Lupa, né? Agência Lupa, acho que tem o Aos Fatos, tem... Tem várias já. E várias na América do Sul, nos Estados Unidos. É uma modalidade que já tem uma certa massa crítica. Agora, não chega a ser uma discordância em relação ao que você falou, mas acho que a gente também não pode exagerar o poder das notícias fraudulentas e induzir as pessoas. Porque as pessoas, qualquer pessoa, todas as pessoas, têm maneiras de checar as informações por conta própria, com seus amigos, com seus círculos sociais, embora, é claro, muitas possam, às vezes, caírem no engodo. Mas eu não acho que a maioria caia. Olha aqui, ó, essa pergunta dessa carta vai problematizar algo que eu tomei por um fato. Se refere à pouca confiança na imprensa. Eis a pergunta. Em tempos em que a confiança na imprensa profissional está em queda, preciso ver isso aí. Como a ética permite fazer um jornalismo de qualidade e garantir a credibilidade? Eu acho que está em queda, sim. Embora no Brasil nem tanto. As pesquisas mais recentes sobre a credibilidade das instituições brasileiras mostram a imprensa numa posição relativamente confortável. Mas eu acho que sim, a credibilidade da imprensa, dessa instituição, no mundo todo, tem caído. E eu acho que, em grande parte, por causa dessa partidarização a que ela tem se submetido em muitas sociedades. Como eu disse antes, eu acredito no jornalismo apartidário, embora não necessariamente ache que esse tem que ser o único meio de se fazer jornalismo. Mas eu acho que está em queda. E a ética, voltando à pergunta inicial, eu acho que esse que é o tema geral do nosso diálogo, ela é importantíssima para, se não restabelecer, pelo menos manter a credibilidade que resta à imprensa. Mas, de novo, ética é com você, professor. Isso é perigoso, né? Existe um sinal ambivalente, porque eu desconfio muito da condição de dono da ética, ou de mestre de ética, ou de professor de ética. É uma coisa que sempre passa na minha cabeça. É possível reprovar um aluno em ética? É difícil, não? Se ele falta todas as aulas, tal, aí é fácil. Mas, assim, o que é certo, o que é errado? O ensino da ética, o melhor, e as pesquisas mostram que as grandes questões éticas opõem o certo contra o certo. Respeitar a privacidade de alguém ou informar o público, por exemplo. Às vezes esses dois valores se chocam. Qual é a conduta correta? É muito difícil responder. Mas eu vejo que na credibilidade, no ponto de preservar a credibilidade com ética, nós temos muito para fazer, e eu não sei se existe um movimento linear de perda de confiança na imprensa. A imprensa está em desprestígio em várias frentes, mas, ao mesmo tempo, veja a recuperação do New York Times. O aumento das assinaturas do New York Times, aliás, fatos dos quais você vem tratando. Em boa medida, isso reflete uma vontade da sociedade em dar sustentação para um órgão jornalístico, mesmo que não concorde com os editoriais do New York Times, porque acha aquele tipo de checagem importante para a democracia. Está nascendo um novo tipo de adesão à causa jornalística, sem que isso seja uma relação comercial, uma relação de consumo. É um apoio político que se traduz em assinaturas, em doação de dinheiro. Então, isso mostra, existe um declínio de prestígio de vários jornais, mas isso mostra também que existe uma ascendente na disposição da sociedade em dar sustentação à atividade jornalística. Isso não é só uma saída ética, talvez seja uma saída de sustentação econômica para o empreendimento jornalístico. Bom, Carlos Eduardo,
Acabamos com as cartas da mesa, né? As cartas não estão mais na mesa. Então, eu acho que isso encerra a nossa leitura das cartas. As cartas não mentem jamais, né? Então, vamos em frente. Legal.